Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 2 de fevereiro de 2025, em nossa série Estudo Sistematizado do programa Espiritismo e Vida. Estamos terminando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, a partir de meados do mês de fevereiro, vamos então iniciar o estudo do livro Pão Nosso, desculpe, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Então, estamos terminando o Evangelho e agora, em meados de fevereiro, vamos iniciar o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico, ditado por Emmanuel. Durante esse período de 4 anos, tivemos a possibilidade de contar aí com inúmeros companheiros, alguns que estão conosco até hoje, outros que, por motivos de ordem particular, tiveram que se afastar, e com a chegada agora do estudo do livro Palavras de Vida Eterna, vamos então trazer aí 3 novos companheiros para fazerem parte do nosso grupo. Hoje, eu, Davi, aqui de Pindamonhangaba, a Daniela Amadei, aqui também de Pindamonhangaba, o César Sátero, de Sherbrooke, no Canadá, fazemos aí o trabalho de estudo do Evangelho. A partir do estudo do livro Palavras de Vida Eterna, vamos contar com a presença da nossa companheira Vanessa, de Itajubá, o Vinícius, também de Itajubá, e o Emerson Cavalcante, de Barra Bonita, interior de São Paulo. Lembrando, Itajubá, interior de Minas Gerais. Então, é uma alegria muito grande. São quase 5 anos fazendo um estudo do Evangelho, minuciosamente, capítulo por capítulo, item por item, e com certeza aqueles que tiverem a oportunidade de fazer aí um acompanhamento desse estudo do Evangelho vão poder receber inúmeras considerações importantes, como eu disse, a respeito de cada capítulo, de cada item. E será assim também no estudo do livro Palavras de Vida Eterna, cada capítulo, e aí com responsabilidade de cada um dos nossos integrantes, para que o livro seja minuciosamente estudado, para que tenhamos a oportunidade de tirar de cada frase, de cada palavra, de cada parágrafo de Emmanuel aquilo que realmente é significativo e importante para o nosso ensinamento. Então, no dia de hoje, nós vamos aí nesse finzinho do Evangelho, estamos estudando o capítulo 28, que tem como título A Coletânea de Preces Espíritas. Esse capítulo 28, ele traz aí as preces da qual Kardec coloca como importantes e que podem e devem ser utilizadas por nós em inúmeras circunstâncias, não só na nossa vida comum, mas também dentro do trabalho na casa espírita e principalmente dentro do trabalho mediúnico. Coube a nós, na noite de hoje, falar sobre o item número 3. E esse item número 3 fala exclusivamente sobre a oração dominical. O Pai Nosso, como todos nós conhecemos. E nesse item número 3, Kardec, ele pega cada uma das frases do Pai Nosso e faz uma consideração a respeito dessas frases.
Então, eu vou ler a frase e ler aquilo que Kardec escreve. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de sua sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha escrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte, se nos depara a prova da paternidade solicitude, da paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso aquele que te não glorifica e ingrato aquele que te não rende graças. Então vejam que não é um comentário de Kardec. Ele analisando a frase do Pai Nosso. Ele coloca a frase e ele fala exclusivamente a sua opinião, o seu sentimento perante aquela frase. Então, a primeira frase, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A segunda, venha o teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois, com paternal previdência, quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todas as praticarão. Desaparecido terá, então, a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. A frase número 3. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá,
quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. A quarta, dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho, para ele, uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar. Uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário. Não, porém, a aquele que se compraz na ociosidade e desejara tudo obter sem esforço, nem a aquele que busca o supérfluo. Aqui ele faz menção ao capítulo 15 do Evangelho. Aliás, capítulo 25 do Evangelho. Quantos e quantos sucumbem por sua própria culpa? Pela sua incúria, pela sua imprevidência, ou pela sua ambição, ou por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. No entanto, nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como um filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Aqui ele faz menção ao capítulo 5, item 4. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para nos tirar do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizarmos. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra. Dá-nos coragem e forças para obedecer a esta lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar nos é impossível, à tua divina providência nos confiamos. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado os nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou noutra anterior, porquanto és justo.
Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem causa. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor do próximo que lhes ensinaste. Aqui ele faz referência ao capítulo 16, item 8. Afasta, igualmente, do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua, que a prosperidade material do mal é efêmera, como a sua existência corpórea, e que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Aqui ele faz de novo referência ao capítulo 5, itens 7, 9, 12 e 18. Aí uma nova frase do Pão Nosso. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. E ele diz: cada uma das nossas infrações a tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos, e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nos perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impuseste, por lei expressa, a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que, faze que nos possamos apresentar diante de ti puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Aqui ele faz menção ao capítulo 10. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos, então, recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste, por intermédio de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma e que seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Aqui ele faz referência ao capítulo 12, item 4. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte.
que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nossa vida o que não podemos fazer nesta, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta, para nosso progresso. Aqui ele faz menção ao capítulo 4 e capítulo 5, no item 5. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Aí uma nova frase do Pai Nosso. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Somos espíritos imperfeitos encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal. E os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los. Olha que importante. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renúncia ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços. E se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Ele pede para que vejamos adiante, aqui mesmo neste capítulo, a prece pelos obsediados. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza. Inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Pede Kardec que nós observemos neste mesmo capítulo o item 11. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter desculpe, o mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. E ele coloca a última frase do Pai Nosso: assim seja. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem,
mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós, sabes o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência e, em particular, por todo o nosso planeta. Para todos, suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Então, é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, é o item número 3, onde Kardec faz uma análise, uma pequena análise do Pão Nosso, do Pai Nosso. Puxa, hoje estou errando. Do Pai Nosso, do da oração que nós costumeiramente nos utilizamos, também chamada de oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixe entregues à tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Então vejam como que Kardec teve a preocupação de fazer uma reflexão a respeito da oração dominical do Pai Nosso. Muitas vezes é tão mecânico, muitas vezes é tão rápido a maneira como nós fazemos a oração, parece que nós não sentimos de forma verdadeira, de forma correta, a, a prece que estamos fazendo. Ficamos simplesmente envolvidos no pedir, pedir, pedir. E quando Kardec faz uma análise das diversas frases que estão contidas no Pão Nosso, no Pai Nosso, nós vamos observando o quanto essa prece é importante quando feita verdadeiramente através do nosso coração, através de uma postura sincera, verdadeira da nossa parte. Tudo bem que nós podemos pedir, tudo bem que nós podemos solicitar ajuda, tudo bem que nós podemos expressar aí o momento difícil que estejamos passando, mas é interessante observar que não basta apenas nos colocarmos como vítimas de tudo que aconteceu ou de tudo que esteja acontecendo. Mas quando nós pegamos cada uma das frases e depois lemos com atenção e carinho cada uma das colocações de Kardec para cada uma dessas frases, nós vamos ver que muitas vezes
a dor, o sofrimento, a necessidade que estejamos passando, está diretamente ligada à nossa falta de compreensão, de carinho, de atenção, de responsabilidade para conosco mesmo, para com a vida que temos. Facilmente nos predispomos àquilo que é errado, àquilo que é ruim, àquilo que não presta, àquilo que não serve. Abrimos e escancaramos as nossas janelas e as nossas portas e ficamos à mercê de tudo aquilo de ruim e negativo que a vida nos oferece. Consequentemente, atraímos espíritos que se sintonizam com esse tipo de postura, com esse tipo de situação. E ali na frente, quando os resultados vão aparecendo, quando a somatória final vai nos aparecendo aos olhos, através de inúmeras circunstâncias, nós acreditamos que Deus é injusto conosco. E, na verdade, não é isso que acontece. Nós é que estamos sendo injustos conosco mesmo. Porque a cada janela e a cada porta que abrimos da nossa intimidade, estamos permitindo que alguém nos olhe, que alguém adentre a nossa intimidade para tirar-nos do caminho do bem. Não é do caminho da santidade, não é nada disso, é do caminho do bem, daquele caminho que faz com que nós venhamos a agir de maneira correta, daquela maneira em que nós oferecemos algo de bom a quem precisa, entendendo e compreendendo as nossas possibilidades, entendendo e compreendendo aquilo que temos de melhor para oferecer, sem darmos saltos. Nem a natureza dá saltos, nem o universo dá saltos. Então, fazendo um estudo, muita gente pula essa parte do evangelho porque é prece. Desculpe. É prece para um, prece para outro, prece para aquilo, prece para aquilo. Pulamos, mas é um conteúdo riquíssimo. Primeiro, quando Kardec inicia o capítulo falando exclusivamente da prece do Pai Nosso, a oração dominical. Quando ele fala das inúmeras frases contidas no Pai Nosso, na oração dominical. E ele vai ali colocando sua ideia, o seu parecer. Notem que as palavras de Kardec não são palavras de alguém que está tentando dar significado àquela frase. São as palavras de alguém que se sente reconfortado, gratificado pela ajuda que tenha recebido de Deus, de Jesus, dos espíritos superiores, do anjo guardião, dos mentores que o acompanhavam. É muito interessante a maneira como Kardec coloca isso. É a expressão da sua gratidão, do seu sentimento em favor de toda a humanidade. Então vejam como é importante esse estudo. Entender o Pai Nosso, entender as entrelinhas do Pai Nosso, entender o porquê Kardec colocou nesse último capítulo do Evangelho essas inúmeras preces em favor desse ou daquele, em favor disso ou daquilo. Não foi à toa, porque durante o seu período de trabalho com a espiritualidade, Kardec se viu na necessidade de se tornar um homem de bem ainda mais
de se utilizar da oração dominical em vários momentos da sua vida e de oferecer prece àqueles que eram infinitamente contra o seu trabalho e o trabalho do plano espiritual. Então, observemos com mais carinho o Pai Nosso. Que ele não seja feito assim, aleatoriamente, o fazer por fazer. Não, que ele seja feito gradativamente, que nós possamos sentir cada frase, que nós possamos sentir cada expressão das nossas palavras em direção ao plano maior da vida, que seja um momento íntimo nosso, sem a interferência de nada, sem a interferência de ninguém, sem que seja algo mecânico, mas que seja algo que venha do nosso coração, da nossa mente e se transfira através das nossas palavras em busca da espiritualidade maior. Que a gente possa pedir, mas também que a gente saiba agradecer, que a gente saiba louvar, porque a prece não é apenas um pedido, é também o agradecimento e o louvar. O agradecer por aquilo que somos e por aquilo que temos, e o louvar pela oportunidade da reencarnação e pela oportunidade de estarmos aqui encarnados aprendendo um pouco mais. Que nós possamos dar mais atenção a esse último capítulo. Ele é tão importante. Nós não imaginamos o quanto essas preces deixadas por Kardec com o amparo do plano espiritual, o quanto elas nos fazem bem. O quanto elas fazem bem para as pessoas a quem direcionamos, para os espíritos a quem direcionamos. Nós não temos a dimensão desse bem. Então, que a gente possa sentir a oração dominical, o Pai Nosso, e que, na medida das nossas possibilidades, que a gente estude esse capítulo 28 com calma, com tranquilidade, que a gente observe as considerações de Kardec para cada uma das preces, o porquê daquela prece, qual a finalidade daquela prece, o que vai ser alcançado com aquela prece. É um benefício a nós e a todos aqueles que nos servem. Então, fica aí o nosso estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso capítulo 28, item 3, que fala exclusivamente, detalhadamente, sobre a oração dominical, o Pai Nosso. Agradeço a você pelo seu carinho, pela sua bondade. Rogo a Jesus que você tenha aí um bom descanso e uma semana repleta de muita alegria e muita paz. Já já vamos, como eu disse, iniciar o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Uma boa semana para você, muita luz, muita paz, muita saúde, que a prece faça parte da sua vida e que você se utilize desse capítulo para oferecer a prece a encarnados e desencarnados que precisam ainda de muita ajuda, de muita vibração, de muita oração. Que a paz de Jesus se faça presente no seu coração
hoje e sempre. Até o próximo encontro. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um abraço.